Quem nunca teve aquela sensação de que a comida está parada no estômago, uma azia ou aquela queimação após uma farta e deliciosa refeição? Os motivos desses sintomas são os mais diversos, mas as frituras com certeza lideram este ranking. Fritura, coxinha que eu adoro, batata frita que eu adoro, o que mais? Carne frita, todas essas coisas que vai fritura mesmo. Coisa com óleo, gordurosa. Fritura. Qualquer tipo de fritura, massa frita, já tenho azia, tenho demais. Se eu comer batata doce, me dá azia. De acordo com o gastroenterologista Jorge Zebeide, tudo começa quando a pessoa se alimenta de forma errada. O mais comum é o erro alimentar. O que acontece hoje? Com essas redes de fast food, a correria do dia a dia, a gente não se alimenta mais como os antigos, né? Antigamente a pessoa levantava, tomava o café da manhã, tomava o lanche, almoçava o lanche da tarde, jantava no horário, e era uma alimentação mais saudável. Você vê a própria obesidade hoje, como ela avançou no mundo e no Brasil, pelo erro alimentar, que a gente não se alimenta mais corretamente. A correria do dia a dia faz com que a gente não mastigue mais o alimento. Quais são os alimentos saudáveis, né? São as verduras, os legumes, a carne, o arroz, o feijão. Mas o que a gente faz quando está com pressa? Pede um lanche e engole o lanche. Isso é uma causa de má digestão. Então, quando sentimos os sintomas, como dor no estômago, azia e queimação, recorremos aos famosos sais de frutas, entre outros remédios. O alívio é praticamente instantâneo. Porém, esses medicamentos podem ocultar doenças graves, inclusive um câncer. Você vê propagandas na televisão de medicamentos, contra azia, má digestão, tome tal medicamento. Eu sou radicalmente contra esse tipo de propaganda em televisão, porque às vezes uma azia, uma má digestão que o paciente pode achar que foi por um erro alimentar, pode ser uma doença importante. Então é muito vago você rotular má digestão pura e simplesmente. O ideal é estudar o que está acontecendo. Que atrás dessa simples azia ou dessa simples má digestão existe alguma doença. E quais são as doenças que podem existir? Desde uma gastrite, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que existe hoje no estômago, que ele causa isso, uma hérnia de hiato, uma úlcera, até problemas de vesícula. O paciente pode ter um cálculo na vesícula e interferir na má digestão. Uma verminose, às vezes um verme pode dar isso. Então olha como muda o tratamento. Se você tem uma verminose, tratar uma verminose. Se você tem uma pedra na vesícula, operar a vesícula. Se você tem uma úlcera, tratar uma úlcera. Ou até mesmo um câncer de estômago. Não que todo mundo que tem má digestão, você vai falar que está com câncer, óbvio. O que precisa é ser investigado. Você tem uma queixa digestiva, então precisa ser investigado. Quem investiga isso? É o médico. A pergunta que fica é como proceder na hora de se alimentar, principalmente no horário do almoço, onde o tempo para a refeição é reduzido. A nutricionista Geisa da Silva dá algumas dicas importantes do que comer no almoço. Prato ideal composto por arroz, integral de preferência, o feijão, tá? Uma boa quantidade de salada, um prato bem grande de saladas. Importante também, Lucas, lembrar que o azeite deve ser o mais utilizado para temperar a salada, porque o azeite ajuda o intestino a funcionar melhor, tá? E carne, de preferência carnes magras e brancas. Evitar as carnes vermelhas, que elas também demoram mais para ser digeridas. Então, um frango grelhado, um peixe assado, tá? Tudo isso vai ajudar. Já à noite, a dica é não comer alimentos considerados pesados e se lembrar sempre de mastigar os alimentos com calma. Mastigar bem devagar, tá bom? Porque assim, as pessoas geralmente não têm muito tempo para o almoço, né, no horário de trabalho. Mas é preferível se alimentar bem devagar, mastigar bem devagar, consumir os alimentos corretamente, para depois não ter esses sintomas que são desconfortáveis, né?